E aí, gente, beleza? Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre lésbicas em ginecologistas. No caso, eu sou as lésbicas passando muita raiva em ginecologistas. Eu falei eu sou as lésbicas porque eu vou falar sobre mim, sobre a minha vivência, sobre as minhas experiências em ginecologistas. Mas eu já conversei com várias lésbicas e todas elas me relatam esse tipo de situação e constrangimento no atendimento ginecológico. Eu vou focar nas mulheres cisgêneras lésbicas porque este é o público, né, que é o que aconteceu comigo e é este o público que chegou até mim para reclamar sobre o atendimento ginecológico. Então esse vídeo é sobre mulheres cisgêneras que se identificam como lésbicas, né, e se relacionam com outras mulheres, enfim, blá 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 blá. Então eu não vou entrar em questão em mulheres bissexuais, porque nenhuma veio relatar isso pra mim. E eu imagino que assim, não é que eu chegue no ginecologista e fale, eu sou lésbica. Apesar de que eu carrego uma série de estereótipos de uma mulher lésbica, e não preciso necessariamente falar, mas de fato eu tenho que falar, né? Até porque o atendimento, né? Ela pergunta, ou ele pergunta se você tem uma relação sexual ativa, se você usa camisinha, e aí nisso, né, vai rolando a conversa e vai vendo. E a gente sabe do entendimento, né, que as pessoas têm sobre o sexo lésbico, né? Lésbicas não transam, lésbicas apenas se esfregam e se friccionam até o fim e se reúnem aos finais de semana para fazer debates políticos e alimentam seus gatos. É apenas isso que lésbicas fazem. Toda vez que eu ia no ginecologista, eu fui por muito tempo em um ginecologista, ele era um homem, eu não tinha problema nenhum com isso, eu me sentia super confortável, eu confiava nele, porque ele é um ginecologista da família e tal, ele é de fato um bom ginecologista, sempre me atendeu muito bem. Só que sempre que ele me perguntava, e aí Ana, você é sexualmente ativa? Eu falava sim, ele falava, você está usando camisinha? E eu ficava assim, porque eu não estou usando camisinha. Eu às vezes falava, né? Mas aí chegou um dia que eu falei, não. E aí ele falou, tá. Mas como assim você não tá usando camisinha? Eu falei, porque eu me relaciono com mulheres, né? Não vou entrar em questão aí, porque eu sei que existe camisinha feminina e que existe, né, espécies de luva e etc, que mulheres podem usar para se proteger, mas que são métodos que eu considero um tanto arcaicos se a gente for comparar com os métodos de prevenção aí de um sexo heterossexual. Então, e a gente sabe, eu nunca conheci nenhuma lésbica, e olha que eu conheço uma renca de lésbicas pelo Brasil afora, que eu acho que toda lésbica conhece lésbicas do Brasil afora, nenhuma que eu conheço já usou ou usa. Retornando aqui pro vídeo. Eu disse que eu não usava preservativo, e ele me questionou, tipo assim, querida, como assim? Mas é claro que ele já tava vendo ali, que já, né, sabia que eu era lésbica. E aí ele falou, ok. Nisso que ele falou, ok, eu estava pedindo um exame preventivo, porque ao auge dos meus, na época acho que eu tinha 24, no auge dos meus 24 anos eu nunca tinha feito um exame preventivo. E eu pensei, acho que está na hora de eu fazer um exame preventivo. Eu perguntei, pedi o exame e ele falou, não vou te passar um exame preventivo. Aí eu fiquei um pouco sem entender, assim. Claro que eu já tava entendendo que era porque eu sou lésbica, né? Aí eu perguntei pra ele, questionei por que eu não poderia fazer um exame preventivo, que eu sei que toda mulher faz um exame preventivo uma vez ao ano, que é importante. E ele falou que no meu caso não era. Ele falou que no meu caso não era, porque não havia necessidade alguma, afinal de contas eu não estava transando, não é? Porque lésbicas não transam. Elas têm orgasmos cinéticos, telepáticos, não existe sexo entre mulheres. Quem não? Porque eu tenho que fazer um exame preventivo, porque eu já tenho 24 anos, porque eu tenho que fazer esse exame, eu quero fazer esse exame. E ele falou, eu não vou te passar esse exame porque você é virgem. Eu olhei pra ele e falei, eu não sou virgem. E ele falou, você é virgem sim, com toda a certeza desse mundo. E aí eu falei, eu conheço o meu corpo, eu sei que eu não sou mais virgem. E aí assim, eu não vou nem entrar nesse mérito da virgindade ser a primeira relação sexual, que não tem necessariamente nada a ver com você ter ímen ou não. Assunto para outro vídeo. Mas eu falei, olha, eu não tenho ímen, eu não sou virgem, eu não tenho ímen. Biologicamente não sou virgem, tá? Não sou. Eu senti que ele começou a debochar de mim. Meio que, minha querida, dedo não passa DST, minha querida,
brinquedos sexuais não passam DST, precisa de um pênis penetrar ali com uma vagina e etc, e etc, e etc. E aí eu fiquei sem ter o que responder. Eu não sou da área da saúde, mas eu sei que se eu não tiver com a minha mão devidamente higienizada, se eu pegar num punhado de terra e enfiar minha mão numa vagina, provavelmente alguma coisa muito ruim vai acontecer com aquela vagina ali. Assim, não precisa ser nenhum gene. Claro que não é uma DST. Não é uma DST que vai acontecer ali, mas vai acontecer alguma coisa. E que, porventura, poderia precisar de um exame, né? E de ir no ginecologista para passar medicamentos, para arrumar aquilo ali. Ele começou a falar sobre isso, que eu não teria risco de HPV, e etc, etc. Até que ele acabou cedendo, dizendo, olha, a gente vai ali te examinar, mas se eu ver que você é virgem, eu não vou te passar esse exame, você não vai fazer esse exame, porque você é virgem. Claro que, óbvio, eu me conheço, eu sei que eu não tenho ímã nenhum, eu fui ser examinada, e quando ele abriu, né, minha perna e pegou as ferramentas, né, a serra elétrica, mas quando ele pegou as ferramentas e abriu, ele falou, você não é virgem mesmo, né? e eu fiquei, não, eu amo o meu corpo, eu amo como o meu corpo responde as coisas, é claro que foi uma puta de uma coincidência, mas quando ele falou isso, que eu não era de fato mais virgem, confirmou o que eu já estava dizendo há muito tempo, o que eu fiquei durante meia hora da consulta dizendo pra ele, eu menstruei. Foi isso, eu simplesmente menstruei nele. Eu nem tava menstruada, nem tava, assim, tava com previsão de chegar a minha menstruação, mas eu não tava menstruada, simplesmente resolveu descer ali na hora. Ele falou, ah, você menstruou aqui. E eu, otário. Otário. Daí é claro que ele, né, olha, não tem pra que mesmo você fazer esse exame, né? E aí acabou que eu falei, ah, quer saber, tudo bem, beleza, fui embora. Falei, vou caçar outro ginecologista pra ir, outro ginecologista, caguei. Pedi indicação, fui em uma mulher. Aí eu falei, ah, não, vou procurar uma mulher agora, acho que talvez a mulher me entenda melhor. Olha que esperança, uma mulher hétero com certeza vai me entender melhor. Fui nessa mulher, pedi o exame, aí é claro, né, a entrevista que acontece. Você é sexualmente ativa? Sim. Você usa camisinha? Não. Aí ela me olha assim. Aí eu digo, sou uma mulher lésbica. Aí ela disse, ah, não, porque eu tenho que saber e blá, blá, blá. E ela, o que te traz aqui? O que me traz aqui é que eu gostaria de pedir um preventivo. Afinal de contas, acho que já tinha passado um ano, pra vocês terem noção. Fiquei com tanta raiva que demorou um ano pra eu já tinha uns 25, eu acho. E ela falou, ah, tá, mas pra que você quer fazer o preventivo? Aí já de novo caiu na mesma chave, pra que você quer fazer o preventivo? Eu falei pra ela que eu queria fazer, eu queria ver como é que eu tava, que por mais que, né, eu não tenho conhecimento nenhum na área da saúde, mas eu gostaria de ver, né, como é que eu tô, como é que tá meu corpo. Ela reforçou a mesma coisa que o outro reforçou, né, sobre a questão da virgindade. E aí eu tive que dizer de novo pra ela que não, eu não era virgem, sim, eu tinha rompido meu ímen, né, porque eu transo. E ela falou, não, porque você tem que entender que mulheres lésbicas não pegam HPV e não pegam uma série de questões, e eu acho, deve ser que não pega mesmo, né, porque eu acho que teria alguma coisa na literatura médica, eu acho que HPV, né, o homem que transmite, né, uma mulher tá infectada, o homem vai lá, transa com ela e transmite para outra mulher. Mas enfim, outras coisas, né, que eu quero ver aqui, ali no meu útero, e que eu tenho direito de ver. Não era nem na questão do HPV, era na questão de qualquer outra DST e qualquer outro problema. Ela falou, lésbicas não tem DST, nunca tiveram, não existe isso na literatura médica. E você pode ter certeza, ela deu um exemplo assim, você pode ter certeza, se uma freira tem DST, pegou DST, é porque ela já transou. E aí ela me comparou com uma mulher que nunca transou na vida, que é uma freira, assim, no entendimento, né, comum de que freiras não transam, nunca transaram. Mas ela fez essa comparação, sendo que mulheres lésbicas estão lá transando com outras mulheres. É um sexo que acontece ali, gente, por favor, entenda que é um sexo que acontece ali. Ela fez essa comparação esdrúxula, falou que essa freira, se pegasse alguma DST, com certeza ela tinha transado. Pra mim isso é bem óbvio também, eu concordei com ela, inclusive, mas que no caso eu não era uma freira, eu era uma lésbica. Apenas uma garota lésbica. E ela voltou nessa questão, de novo, do ímen, né, do que o Papa Nicolau, você de fato
né? Não pode fazer esse exame se você for virgem, porque pode romper seu ímã, blá, blá, blá. Isso é fato. As formas, né, de você ver, né, seu ovário, etc, através de ultrassom. Eu falei pra ela, né, de novo, reforcei, não sou virgem, não tenho ímã. Aí ela falou, ah, tá, é porque então você sofreu um trauma. Ela usou esse termo específico, trauma, né, porque assim, do que essa mulher está falando? Eu entendo que em termos médicos, trauma não tá falando de você foi traumatizada, não, tá falando de trauma, assim, em relação a, por exemplo, ah, você sofreu um trauma no seu joelho, né, um rompimento aí. Eu entendo que é isso. Mas ela usa esse mesmo termo para mulheres heterossexuais ou bissexuais, mulheres que transam com homens. Ela usa, ela fala que sua vagina sofreu um trauma com um pênis. Ela não usa isso. Eu tenho certeza que ela não usa isso. Eu acabei que fiz, né, ok, tudo certinho. Só que assim, dá um desânimo, gente, você procurar ginecologista de novo. E aí eu vou ficar galgando, caminhando. Poxa, eu vou ter que realmente procurar uma ginecologista lésbica pra me atender? Será? Pra eu ter um atendimento adequado? Ou será que tem outros? Tudo bem que foi uma experiência com 2, né? Assim, eu já fui em outros ginecologistas, né? Quando eu era novinha, desde muito nova eu vou. Minha mãe sempre me levou. Quando eu menstruei, minha mãe já levou. Só que aí não tinha essa coisa, você sexualmente ativa, geralmente eu falava que não, mesmo sendo, ou então a pessoa falava, você usa camisinha, eu falava, aham, uso sim, não usava, porque, né, a gente vê que é tão precária a questão da saúde sexual das mulheres lésbicas, porque é isso, assim, sabe, não é levado a sério, não é levado a sério, né, de fato, não é, e aí a gente fica, né, se a gente for parar pra pensar e cavar, né, os motivos disso, ah, não, é porque eles não sabem como é que lésbica transa, etc, é apenas isso, né, não é, entende? Você vai cavando, você vai vendo uma série de questões aí, né, que a gente vai, enfim, que a gente sente, né, depois em situações dessas. E eu acho muito importante que nós sapatonas falemos? Eu acho muito importante que nós sapatonas falemos. Não, gente, tá muito estranha essa palavra. Eu acho muito importante que nós sapatonas digamos. Eu acho que é importante que nós sapatonas. Eu acho que é importante que nós sapatonas falemos, gente. Vou pesquisar. Tem um notebook aqui, ó. Falemos vem do verbo falar, tá certo, tá certo. É importante que nós lésbicas falemos. Tá muito estranho se falemos, né? Mas é importante que nós lésbicas estejamos aí sempre falando sobre essas questões. É importante a gente falar, gente, a gente tem que quebrar esses tabus, a gente tem que... Não é possível que esses discursos, essas coisas que a gente conversa na nossa bolinha Twitter, nossa bolinha pessoal, política da vida, não chegue a esses profissionais. Eles precisam saber disso, gente. Não tem cartilha de saúde lésbica? Eu já vi. Não é possível que não chegue essas cartilhas nesses profissionais. Enfim, gente, o vídeo foi sobre isso. Se você é sapatão e já passou por alguma coisa desse tipo, comenta aqui. Eu quero ver. Vamos ver quantas de nós já aconteceu esse tipo de coisa. Ou até pior. Porque não é possível, sabe? Eu não sou exceção. Várias amigas, várias colegas, várias sapatonas aí já me relataram coisas desse tipo, sabe? De, ah, não, você não vai fazer exame não, então, ah, não, não, que você não transa, blá, blá. É disso pra baixo. Então, se você já passou por alguma coisa, diz aí pra gente entrar em contato e enviar um kit gay pra... Não, tô zoando. Mas é sério, assim, sinta-se à vontade pra compartilhar a sua experiência de muito ódio e sofrimento no ginecologista.